calma. Peraí. Boa noite. Então, hoje a gente está todo mundo online, né? Modo contemporâneo, modo atual. Terrível. Eu gosto de beijar, de abraçar, de estar junto, mas, enfim, vamos fazer o que tem para hoje, ok? Eu queria... Essa semana eu estava pensando em algumas coisas, né? A Carla tinha lançado lá no grupo o desafio de cada um falar sobre o que Jesus fez na sua vida, né? A gente está chegando no final do ano, e aí ela me fez ir atrás daquela retrospectiva que eu fiz em 97, e aí eu pensei na gente fazer essa retrospectiva esse ano, né? Porque, assim, desde 97, nunca mais eu fiz. Nunca mais eu fiz a retrospectiva, sempre fazia, mas desde 97 eu não fiz mais. Eu acho que chegou naquele ano, e quando eu descobri que eu tinha Jesus como meu amigo, né, eu acho que eu fiquei sem precisar mais fazer, né? Mas, assim, tantas coisas aconteceram e tantas coisas estão acontecendo, na verdade, eu não sei se vocês sentem isso, né? Mas, assim, as coisas acontecem e fecham o ciclo, acontece e fecha o ciclo, né? E esse ano fechou muito ciclo na minha vida. E aí eu estava pensando na gente fazer, eu acho que cada um de nós, com essa coisa do desfrute, desse encontro, tem quantos anos já? Já tem um ano só, eu acho. Fez um ano só? O quê? O desfrute? Esse encontro? Não, eu acho que tem mais de ano, né? 2 anos já? Já. Uau! Caramba! Então, 2 anos. Então, a gente podia, né? Cada um sentar com Jesus e fazer a sua retrospectiva. E, pelo menos, é o que eu senti, eu vou fazer. Daí eu estou convidando vocês para fazerem também. Porque a gente se alimenta, né? Hoje mesmo eu encontrei várias pessoas na rua, porque toda vez que eu saio na rua eu encontro um monte de pessoas que estão buscando isso também. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Do que aconteceu esse ano. E eu percebi o seguinte: todo aquele que estava buscando, aconteceram muitas coisas boas esse ano e muita mudança de vida, né? Hoje eu encontrei com 3 pessoas em lugares diferentes que oraram hoje de manhã e eu acabei dando uma resposta sem nem saber, né? E uma foi uma moça que eu achei muito interessante no salão, eu fui fazer minha raiz, e aí eu estava ouvindo ela falando com uma menina lá que estava fazendo os cabelos, e ela, assim, muito mãezona, mas ela tinha uma visão muito de terapeuta. E ela falava assim para a menina: olha, tem que saber a raiz disso. Mas, assim, eu sinto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela falando assim com a menina, mas ela dizia assim: eu só não sei onde que está isso aí, mas tem uma raiz, tem que ir na raiz. E eu achei muito interessante essa fala dela, e aí eu falei para ela assim, aí falei para a menina: faz os critérios, né? Que ela ia ter um encontro com um rapaz hoje, linda, parece uma boneca, e ela estava cheia de dúvida e não sei o quê. Eu falei: faz os critérios, né? E depois você categoriza. E aí ela estava falando: ela fez os critérios, mas ficou muita coisa, você não pode exigir tanto, né? Eu falei: não, depois você categoriza, você vê o que é maturidade, o que é compatibilidade, o que é empatia, não sei o que, você categoriza. Aí ela virou para mim e falou: nossa, olha aí, é isso que eu preciso. Não sei o que, não sei o que. Eu falei: olha, eu estou olhando você, estou olhando a tua fala, cara, você é uma terapeuta. Aí ela começou, aí eu falei: cara, o que você está esperando para ir fazer a psicologia? Você é uma terapeuta nata, você tem um negócio com Deus aí, que eu tinha ouvido ela falando, né? E aí ela falou assim, aí ela: fala, Senhor, que eu estou te ouvindo, não sei o quê.
muito, né? Mais uma louca saudável, né? E aí ela falando, nossa, hoje de manhã eu estava falando com Deus, Senhor, eu não quero, não que ela não goste, mas eu não quero mais fazer unha. Eu quero ser instrumento na vida das pessoas de uma forma mais direta, não sei o quê, não sei o quê. E aí que ela falou que ela tem trabalhado assim, ela trabalha com todo mundo que vem, não sei o quê, mas ela queria entender mais sobre o ser humano e tal. E hoje eu peguei e fui falar sobre isso, né, dela fazer psicologia. E aí ela falando, nossa, isso é resposta de oração. Aí eu passei numa loja também, aí falei não sei o que lá com a menina, ela, meu Deus, hoje de manhã eu estava... Então, assim, e aí depois eu estava conversando com o senhor sobre isso, né? Que eu não tenho problemas em dar as chaves, em dar o que você pode fazer para melhorar, né? E eu falei para Deus assim, Senhor, será que... Como é que é isso, né? Por que eu não tenho esse problema? Ele falou, porque ele sabe que você sabe que sou eu quem te sustento. Então, assim, aí ele me fez lembrar da Cíntia, que a Cíntia falou assim, a Cíntia e o Tiago, né, veio falando, você sabe quem é que o homem não é... que tinha que... ô Tiago e Cíntia, o Márcio não tira o olho na comida de vocês. Ele está falando para mim, a Cíntia está repetindo. Falei, repetindo o quê? Macarrão. Ele está com fome, eu vou ter que dar comida para esse homem. Aí, eu estou aqui falando de uma coisa e ele está vendo outra. Então, aí Deus estava falando, e a Cíntia e o Tiago fizeram aquelas perguntas, né? Se eu sabia quem era o provedor, e Deus havia me falado, porque eu estava, Senhor, né? Pensando no Márcio, né? E dele tá arcando com as coisas, dele tá pegando as coisas para ele. E o Senhor disse para mim, mas quem é o provedor? Eu continuo sendo o provedor da sua vida, porque sou eu quem como é que é? Providencio para ele. Sou eu quem provê para ele e para que ele possa prover para você, né? Então, assim, de qualquer forma, eu sou o provedor. E aí, hoje, ele me fez lembrar disso, né? E aí, o Tiago e a Cíntia tinham falado, né, que é isso mesmo. Não que a gente deva não reconhecer, né, o valor que eles têm por serem o provedor e Deus ser o provedor deles, né? Não que a gente... Porque se o cara estiver sentado no sofá... Hoje a Carla falou alguma coisa a respeito disso, né? Se o cara pega e senta no sofá, não vai trabalhar, não faz o que tem que ser feito, Deus vai ter que arrumar outra pessoa para prover, né? Porque ele usa quem tiver disponível para ser usado. Então, assim, mas é Deus realmente que nos sustenta. E hoje ele estava falando isso para mim. Você não liga para isso porque você sabe que sou eu quem te sustento. Quem proveu para você até hoje, né? Ele falando, eu não ligo de dar as ferramentas, porque na faculdade a gente aprende para não dar. E aí a gente aprende para não mostrar certas coisas e tudo mais. E eu não me importo com isso, eu saio falando como é que faz, não sei o quê, faz também e tal. Então, assim, a gente chega... E é tão gostoso a gente chegar nessa realidade. Não é só uma fala. É aquilo que a gente está experimentando. Então, assim, é uma realidade na nossa vida, saber de que tudo é Ele. Tudo é Ele quem faz, tudo é Ele quem promove. Tudo é... Quando você está nele, você tem essa experiência, né? Porque tudo você precisa experimentar. Hoje eu estava falando para a Carol, não é como eu faço, mas é onde eu chego, porque é onde fulano chegou que você tem que olhar, mas não é como fulano fez, no sentido de que
Com você pode ser diferente, porque ela fica muito assim, então você briga com Deus, você já brigou com Deus, aí eu tenho que brigar com Deus também. Eu falei, não, cada um tem o seu jeito, né? O importante é que você o busque e se ache nele, se ache na identidade dele. Então, esse ano, para muitas pessoas, a gente sabe disso, né? Para muitas pessoas foi um ano muito ruim. E nós, assim, né, no grupo, principalmente, quando eu olho para o lado, quando eu olho, sei que eu vejo, cara, a gente teve desafios, muitos desafios, eu acho, inclusive, o desafio de crescer. Eu acho que muitos de nós hoje chegou em algum momento na vida da gente e a gente pensou assim, não tem jeito, ou eu cresço, ou eu cresço. Porque a gente olhou para o lado e falou, cara, né? Que mais tem que acontecer, né? Então, a gente, eu acho que em algum momento, todos nós vivenciamos esse ano, pelo que eu conheço, né? Nós aqui, vivenciamos momentos cruciais na vida da gente. E a gente não tem opção. Ou você olha para frente e realmente começa uma vida séria com Deus, ou então você vai afundar, né? E quando a gente, cada vez que a gente conhece, por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa que gosta, né? Gosta do jeito dela, gosta do que ela fala, não sei o quê. E quando a gente começa a se envolver com essa pessoa, a gente pode até ver coisas difíceis que você vai ter que superar, mas se essa pessoa é bacana, você vai, cada vez que você conhece ela, mais você vai admirando, mais você vai gostando, mais você vai crescendo, né? E com Deus é assim. Muitas vezes a gente, principalmente no início da nossa caminhada, tem muita coisa que a gente não entende. Né, Tiago? Né, Cíntia? Né, Rose? Né, Renato? Né, Carla? Né, Márcio? E que a gente não entende, porque a gente ainda não está assimilado com ele. A gente ainda não está... Eu estava falando, cara, Deus é tão sábio que ele fez os filhinhos da gente nascer pequenininho, né? Que aí é tudo bonitinho, não sei o quê, você vai lá e você ama, e aí daqui a pouco cresce, tem uma mentalidade, né, diferente, tem um jeito diferente, e você vai tendo que se adequar, porque o amor já está ali. Né? Aí ela falou assim para mim, só com você que ele já veio crescido. Pois é. Então, assim, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai estabelecendo amor e a gente vai aprendendo a fazer parte. Então, eu acho que o maior desafio para a gente... Posso falar um pouquinho? Pode, deixa eu só fechar aqui. Eu acho que o maior desafio da gente foi aprender a fazer mais parte, a fazer parte dele. A se encontrar. Fala, Carla. Para complementar o que você está falando, é como se a gente estivesse crescendo e como se a gente estivesse dando os primeiros passinhos, né? E quando a gente começa a pegar aquele impulso, a gente começa a ter equilíbrio, a gente começa... Daqui a pouco vai ficando mais fácil, um pouquinho mais fácil, a gente vai pegando mais confiança, né? Assim, é como um bebezinho que vai crescendo, daqui a pouco ele começa a dar os mesmos primeiros passinhos, daqui a pouco ele começa a andar, daqui a pouco ele já está correndo, né? Eu queria fazer uma pergunta assim para a gente, né? Para a gente pensar um pouquinho. O que esse ano, o que foi mais desafiador nessa caminhada com ele? Assim, que você parou e falou, cara, eu vou ter que mexer nisso, eu vou ter que olhar para isso, eu vou ter que crescer nisso. Não, uma das coisas, né, gente, porque eu acho que foi bastante coisa, mas, assim, uma das coisas que a gente pode lembrar, eu estou pensando nisso comigo também. O que eu vou falar, então, já que eu lancei o desafio, eu vou falar primeiro. Esse ano,
acho que assim, caiu a minha ficha de que eu tenho uma família. E aí eu fico até emocionada, porque quando o Senhor disse para mim, constrói você esse relacionamento, eu não tinha ideia do meu papel. Porque, às vezes, a gente entra na cena, quantas vezes, né? A gente entra na cena e diz, opa, esse papel não quer não, a gente quer rasgar o papel. E a gente não quer fazer esse papel, né? Eu estava acostumada a isso, eu rasgo essa porcaria e eu já não faço mais nesse papel, não sei o quê. E assim, e aí com a vida, com essa comunhão com Deus, com todo esse desafio, né? Esse meu papel, eu acho que ele foi o ponto mais difícil, e eu estou chegando no final do ano conseguindo enxergar a forma desse meu lugar, sabe? É muito doido, né? Muito, muito, muito doido. E descobri de que o casal tem que orar junto, por exemplo. E que o último desafio, eu chamei o Márcio e falei, vamos orar juntos e vamos pedir a Deus sabedoria. E assim, e aí eu me toco de que a família é algo muito importante. E assim, é nela que você mais cresce enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto aquele que aprende a perdoar, porque você perdoar alguém que tá longe de você, que maravilha, né? Agora, você exercer o papel de ressignificar, de perdoar, de se perdoar, né? Porque quando você está em Cristo, você nem... Ele fala primeiro, ele aponta para tu. Primeiro é você, né? Ele faz esse desafio. Então, acho que, para mim, esse ano, ele mexeu muito com essa minha coisa de de perceber de que eu não fazia ideia do que era o meu papel, do que era estar no meu lugar, no sistema familiar, e construir aquilo que ele falou para mim. Você quer desse jeito, então você constrói. Então, foi um desafio, né? Foi um desafio o ano inteiro, porque era um assunto do qual eu realmente não tinha ideia. Ter filhos, né? Ter várias pessoas que passaram na minha vida e eu atuei como mãe, não foi tão difícil do que eu ser a esposa, a mulher. É uma doideira. Foi uma doideira, mas eu tô fechando o ano com essa coisa muito mais fortalecida do que antes, e não é fácil. O meu foi esse papel de ser esposa, de ser mulher, ser esposa, misturado com mãe. Meu Deus do céu, é bem complicado, né? E, enfim, ele tem... eu acho que eu sinto, assim, de vez em quando, né? Ele desmanca o barro, o vaso, aí ele vai fazer de novo. Acho que é meio assim. Então, esse desafio está sendo bem difícil. Mas está sendo superado, está acontecendo. Alguém pode falar? Alguém quer falar? Fala, Tiago. Pode falar, porque talvez eu tenha que sair. Tá. Pode falar, Carla. Fala aí. Posso? Não, Arthur, não. O Arthur quer falar. O Arthur quer falar, mas não pode. Fala. Eu vou falar, eu estou falando sério.
assim, um dos meus maiores desafios também foi igual o seu, de papel da mulher, da esposa e tudo, né? Mas só que já tem tido alguns aninhos aí, uns 3 ou 4 anos, que estou entrando nesse desafio. Então, esse ano foi um pouquinho diferente, porque esse ano eu senti que eu estou colhendo os frutos disso, sabe? Tipo, esse ano eu vi que as coisas estão consolidando. E, e assim, um desafio que eu também tive esse ano em relação à vida com Deus é falar no vídeo e fazer os testemunhos, né? E eu vou te dizer que isso para mim tem assim sido muito importante, porque primeiro você luta porque você não quer fazer, né? Mas só que assim, eu já tinha certeza que eu tinha que abrir a boca, porque uma vez Deus falou para mim, abre a sua boca. E eu ficava quietinha e não abria a minha boca. Só que conforme eu fui começando a abrir a boca, mais coisa eu tinha para contar. Amém. Muito mais coisas. Assim, desde o último testemunho que eu dei, eu já tenho... Gente, eu preciso falar rapidamente. Eu tenho 3 coisas maravilhosas para falar. Uma é que a minha filha vai se batizar. Nossa. A outra é que o Arthur passou para a faixa azul e assim ele foi uma transformação do zero para o 1000, sabe? Tipo assim, ele está muito, muito desenvolvido no judô. E assim, isso foi uma conquista muito grande, porque a gente ia lá e ele não queria saber, ele estava na dele, no espaço dele, no mundo dele, e hoje, assim, o professor elogia muito, eu vi que ele realmente... É uma vitória que, assim, indescritível, eu não sei nem explicar, né? E o outro é que, assim, o outro que... Eu contei eu já contei, né, sim, o meu marido, eu falei que o meu marido ganhou. Falei já. Falou. Testemunho. O 13º. E ele me encheu de presente, mas eu ganhei tanto presente esse mês. Que legal. Eu nunca ganhei tanto presente. Acabei de ganhar um agora. Olha só, para eu ir para o sul, esse aqui, ó. Esse mês eu vou te falar, eu ganhei celular novo, eu Nossa. ganhei máquina lave-seca, Nossa. tudo, roupa. Ganhei mais o que, amor? Celular já falei. Eu ganhei muita coisa mesmo. Dinheiro, ganhei tudo. Sim, isso também é legal, porque o Emerson, assim, é simbólico para mim, porque quando a gente, né, ficava juntos, ele achava que ele não, quando a gente começou juntos, ele achava que ele não conseguia, e hoje ele não só consegue o básico, como também consegue. Amanhã, por exemplo, eu e o Arthur vamos para Angra, tipo, isso, tudo ele que vai me proporcionar. Que legal. Isso é muito legal, porque para ele, para mim, mas isso também por causa dessa minha posição de esposa, né? E aí também tive que recuar, vocês já sabem a história, mas assim, muito melhor assim do que antes. Então agora eu vou te dizer que já não estou mais no desafio, eu já estou agora começando a desfrutar, vamos dizer assim, né? Mas foi uma coisa que fechou, né? Esse ano fechou. Foi um monte de coisa que fechou, um monte de coisa que fechou. Vendeu o borracheiro, né? E aí eu também estou muito mais tranquila, mas então tudo está contribuindo, né? É isso que eu queria falar. Tá bom. Obrigada, meu bem. Né? Fala aí, Thiago. Puxando de novo o assunto sobre o crescimento, assim, eu estava lendo essa semana o livro de Lucas, né, na Bíblia, e daí lá fala a genealogia de Jesus, né, todos os antepassados. Aí falava lá que
alguns lá de trás, da época de Noé, o avô de Noé, o pai dele vivia muito tempo, 600 anos, 800, teve um que viveu 1000 anos, quase 1000, que era o avô dele, né? Nossa. Então, assim, daí eu estava em conversa com Deus, o Espírito Santo, falou, mas como que pode viver 1000 anos? Como que pode, nos dias de hoje, não acontecer isso? Ele falou, mas você pode viver isso. Mas como que pode viver isso? Crescendo, vivendo 10 anos em um. Mas para tu viver 10 anos em um, você tem que crescer o tempo todo, todo dia. Por quê? Porque o que acontece? Tu pode viver 100 anos sempre na mesma rotina, na mesma vida, no mesmo patamar, sem crescimento. E se tu tiver o crescimento de um mês, um ano, tu consegue viver 10 anos dentro de um ano. É a mesma coisa que viver 1000 anos, 100 anos. Sim. Comparando mais ou menos, Sim. né? Sim. Comparando mais ou menos. Sim. Então, assim, sempre tem que estar tentando em evolução, Sim. em crescimento em todas as áreas, porque é muito monótono tu viver a mesma vida medíocre a vida inteira, sem crescimento espiritual, todas as áreas da vida, mas o principal é o espiritual, claro. Sim. Né? Então, É ele que traz a novidade de vida, né? Exatamente, o ânimo da vida, aquela coisa gostosa, né? De você saber o que vai ser amanhã. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Né? Eu vou aprender mais, eu vou mudar em determinadas áreas. Eu estou cansado de viver o que eu estou vendo. Quero algo melhor para mim, melhor para minha família, para o meu próximo, né? Para todos. Então, eu acho que para mim está acontecendo muito isso de um tempo, desde que eu conheci a Cíntia, na verdade. Agora mesmo está falando. A minha retrospectiva não é só no fim do ano, é quase toda semana. Eu falo, meu Deus, quem que eu era e olha onde é que eu estou. E é para onde eu estou indo, sabe? Não é assim, não espero chegar ao fim do ano, é toda semana. Meu Deus do céu, é muito bom. Legal. Sim, sim. Era isso que eu queria falar. A gente vê nitidamente isso em vocês. Sim. A gente pôde acompanhar, né? E vemos mesmo, com certeza, nossa, muito milagre. Eu lembro, eu não foi, já tem tempo, né? Eu lembro que de vocês dois ajoelhados aqui eu não sei se a Carla estava na coisa, né? No vídeo, mas vocês dois ajoelhados e a gente colocou a mão e abençoou, lembra? Depois disso desandou o negócio, falei, Deus, o que é isso? Nossa. Foi tudo para trás. Eu falei, mas o que é? Ele falou assim, eles já estão abençoados. Eu falei, mas credo, estou vendo isso. Mas graças a Deus. Graças a Deus, né? Sim, mas assim, né? Olha como a gente faz as coisas e a gente tem que saber se você fez, vai ter resultado daquilo que você fez, né? Então, que a gente possa ter isso. Mais alguém? Para mim, meu Deus, é tanta coisa. É difícil selecionar qual das coisas, porque profissionalmente foi um movimento enorme no casamento, né? Uma coisa gigante. Eu acho que uma coisa, agora que eu estou trabalhando, eu acho que é o gestar. Né? Essa crença, na verdade, de tudo isso é crer. Crer em Deus, acreditar nele. Acreditar nele é a parte mais importante, eu acho que no meu ano é aprender a confiar nele. Eu estava lembrando, né, sobre a aula da Deb. A Deb falou que, quando ela estava falando sobre sonhos, né, e ela falou que não sei se era a professora dela, né, ela teve um sonho onde tinha um ser, assim, estranho, assim, né, que tinha um olho, assim, na testa bem grandão e vários outros olhinhos, assim, em volta da cabeça, né. E daí ele fechava esse olhão grande, né? E daí ela perguntava para o Espírito Santo o que significava isso, né? Que estava fechando o olho. Ela falou assim: vocês só sabem profetizar e ver e se comunicar com Deus de uma forma, normalmente mais desenvolvida. Mas tem todos esses outros para vocês desenvolverem. Nossa. Seria, inclusive, os sonhos. E hoje, né, eu tava lá, né, fui tirar, eu tava até me culpando, né, que às vezes eu chego tarde, daí dá aquela canseira assim, quase me derruba, e daí eu vou lá, eu dou uma deitada, e daí eu tenho um monte de sonho, só que daí eu tenho esse monte de sonho, e o que acontece? Eu acordo culpada, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né, esse monte de pensamento. Eu tava conversando com uma amiga minha, a Mabel, né,
E ela falou assim, não, aproveita isso, eu também nunca tive tanto sonho igual eu tô tendo agora, né? E daí eu falei assim, então tá, não vou me culpar. E daí hoje eu fui lá, né, relaxei, e daí veio o sonho, né? E veio sobre, era uma coisa assim, como a gente conquistar aquilo que a gente deseja, de alcançar aquilo. E ele falou que existem 3 passos, né? Deus falou assim, tem 3 passos para a gente alcançar esses nossos desejos. Ele falou que o primeiro é levantar-se. O que é levantar-se? É escolher. Realmente escolher. E para escolher, a gente tem que tirar um monte de crença limitante nossa, um monte de medo. Entende? Para a gente escolher algo, senão a gente não escolhe nada, se for depender dos medos. Então, por isso que as coisas não começam a andar, às vezes está nesse primeiro ponto, é não levantar, a gente nem levanta para escolher a coisa. Exato. Porque então a gente tem que olhar quais são os medos que eu não estou levantando. Eu falei assim, nossa, daí ele está fazendo uma apanhada geral na minha vida, assim, né? E daí o segundo é aproximar-se. Ele falou que aproximar-se tem a ver com você chegar, né? Com quem você é, com a sua singularidade, com exatamente tem que ser você, com aquilo que ninguém mais tem. Entendeu? Porque se você perder essa sua parte, também você não conquista aquilo que você precisa conquistar. Então você tem que ter isso, né, para alcançar aquilo. Daí o terceiro passo que ele falou qual que é o que ele falou a palavra? Acreditar. Não, mas ele falou outra palavra que era. Tem que Provar, sustentar. tentar, Sustentar. 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 E ele falou que o sustentar é não tirar o foco de Jesus. A permanência, né? Então, para o milagre acontecer na nossa vida, a gente precisa desses 3 passos. Sem isso, não acontece. Eu falei, nossa, foi muito impressionante que eu tive. Eu estou compartilhando. Sim. Aham. Ai, Mas esse foi o sonho que você teve esse que eu tive hoje. hoje. Aham. Nossa, que fantástico. A gente não pode tirar o mesmo foco, né? Senão a gente perde. Ele falou assim, não tirar o foco dele, como agarrar, assim, ele com força, e não soltar. Isso, Não soltar. tentar, mas você está sustentando o foco. Nossa, que fantástico. Que legal. Mais alguém quer falar alguma coisa, Renato? Opa! Cara, assim, muita coisa, né, aconteceu na minha vida. Assim, vocês são testemunho disso. Desde do ano passado, e uma coisa que eu já determinei isso, que esse ano seria o melhor, o primeiro dos melhores anos da minha vida. O Márcio está rindo aqui, porque ele foi a testemunha ocular, né? Dentro de uma piscina. Sim, cara. E vocês acompanharam isso, né? E eu testemunhei disso aqui, e assim, e tudo isso se cumpriu. Essa questão da retrospectiva que você falou é uma coisa que eu já venho falando que eu vou fazer esse ano, e eu quero elencar tudo aquilo que aconteceu, né? Uhum. E eu nem imaginava o quanto ia acontecer. Eu passo pela questão lá do meu aniversário, que foi um divisor de águas, né? Eu digo que foi o melhor aniversário da minha vida, com as melhores pessoas possíveis da minha vida. Inclusive, estava a esposa lá, né? Sim, cara. Então, assim, foi... E dali eu me permiti, né? Sem saber. Então, eu encontrei uma pessoa que a gente se suplementa, a gente não se completa, né? A gente suplementa, então está sendo maravilhoso, não essa questão pessoal, mas muito mais do que isso, são questões também particulares minhas, de crescimento, de aprendizado, de experiências, de realmente desfrutar daquilo que ele já nos deu, já conquistou. Então, eu tenho tido experiências maravilhosas. Os desafios que tem justamente continuar vivendo isso, se permitir, né? Sustentar, igual a Cíntia estava falando. Isso aí, de não abrir mão, mesmo que o vento
queira vir contrário, só que o Senhor já falou que nós temos o poder sobre a natureza, né? Mesmo que venha o vento contrário, você vai assim, ó, desvia, filho, porque aí em mim você não me atinge, não. Desvia aí, faz a curva, entendeu? Uhum. E agora, isso vem para a gente realmente nos testar, né? No sentido de nós estamos realmente seguros e confiantes daquilo que você está dizendo e abrindo a sua boca para Isso é falar. um exercício, né? Isso é um exercício. Sim, é o exercício e a gente tem colocado esse exercício em prática, né? E eu tenho visto esse resultado. Quantas coisas aconteceram, como eu tenho crescido, amadurecido, com várias questões realmente pessoais, e como eu tenho crescido com o testemunho de cada um de vocês, né? Ouvindo falar, como a Rose fala, do pão, né? Eu tenho me alimentado aqui do pão, e às vezes, quando vem essas coisas assim, cada pão desse nos alimenta, nos fortalece, nos faz crescer. E que isso possa. Eu tenho que. Um dos meus desafios, como a Carla falou, é a questão de falar, né, de colocar isso em vídeo. Eu tenho tanta coisa que acontece comigo no dia, todo dia eu tenho novidade. Todo dia eu tenho experiências que o Espírito Santo me dá, sabe, de poder ver como ele age e de me usar. E eu ainda tenho muita dificuldade de colocar isso, de falar, de expor. Mas eu tenho colocado isso e pedido a ele para que isso uma hora vai acontecer, igual que a Carla falou, assim, uma hora vai chegar o momento de eu poder estrear isso e se tornar isso uma prática. Porque eu sei que isso abençoa as pessoas. Alimenta, né? Isso alimenta o povo. É isso que alimenta o povo. Alimenta. E como eu sou alimentado, eu também tenho o dever, nós temos o dever de ser aquele pão para aquela outra pessoa que ainda está precisando, né? Sim. E todos nós precisamos. Não é porque você é o pão que você também não precisa do pão, né? Paulo falava isso. Sim, então, é como A o gente Thiago tá compartilha, a falando. gente precisa compartilhar, porque um alimento, isso é um ciclo, né? É um ciclo que vai se alimentando e todos nós vamos crescendo junto. E eu fico feliz com o crescimento do Tiago e da Cintia, ver o crescimento da Carla, ver o crescimento do Márcio, o seu, e de todos que estão aqui, né, e que assistem, da Andréia. Então, assim, isso é maravilhoso. Nós somos um grupo muito privilegiado. Privilegiado. Nós somos privilegiados de poder compartilhar isso, sabe? E de ver a história de cada um, né? Ver como que a gente começou e como a gente está caminhando, e aquilo que a gente pode ainda chegar. A gente está na beirinha, como foi falado, né? A gente está na beira ainda, a gente não chegou nem a entrar, ainda tem que passar a arrebentação. Então, assim, muita coisa tem para a gente, e que a gente possa realmente buscar isso e viver isso, e viver e mostrar aos outros que isso é possível para todos, para todos. Então, é isso. Sabe o que é importante desse nosso exercício? É que a gente leva para o nosso dia a dia, porque a gente também encontra pessoas e tudo, então isso vira uma prática para a gente, né? E também, assim, se a gente esperar, tá tudo perfeito para fazer, a gente nunca vai fazer, porque nunca vai estar tudo perfeito. E assim, e também é um desafio muito maior, assim, pelo menos comigo, foi porque, mesmo aquela coisa assim, será que eu vou falar direitinho? Você bem aceita? Será que as pessoas, sabe, tipo, isso você tem que deixar totalmente de lado. O julgamento, o seu próprio julgamento, né? E, assim, não precisa, eu vejo que, assim, todo mundo ganha, mas quem mais ganha é quem faz, porque nunca falta para quem dá, né? Para quem tá. É uma coisa da prosperidade mesmo isso, né? Você está dando, assim, eu vejo assim hoje, né? Não só o testemunho, como qualquer coisa que a gente dê, é porque a gente está dando, porque a gente tem, né? Então, quanto mais você dá, mais você tem para dar.
que é o diferente do que a gente aprendeu, que se eu der, eu vou ficar sem. Não, se eu der mais, eu vou ter, porque com Deus é assim, né? Isso. E é muito gratificante mesmo, mas é um desafio, assim, tremendo, porque a gente mexe com o nosso ego, com tudo, assim, a gente tem que botar nosso rabinho interno, dar a nossa cara a tapa, exatamente, porque, assim, mais para mim está sendo tão bom, assim, Depois passa a fazer parte da própria bênção, né? É um negócio que a gente faz e a gente sai abençoado, né? E assim, quando eu sabia que Deus já tinha me falado, abre a tua boca. Abra a sua boca. Eu fiquei um tempão calada, mesmo Deus falando comigo que era para eu abrir a boca. Mas eu nem sabia como e nem quando, sabe como? Aí, assim, quando a gente começou a ter esse grupo aqui, que é diferente de uma igreja onde você fica sentado, ouvindo só uma pessoa fala. Aqui você se exercita. É assim, é um exercício de realmente falar. E a gente tem mesmo, assim, eu acho que isso é um começo para que isso vá para outros lugares também, né? A gente tem que espalhar pelo mundo, a gente tem que sair andando e ir espalhando as boas novas, né? Hoje eu estava falando com uma moça lá da Irlanda, eu falei sobre a gente. Por favor, eu quero ouvir, porque aí eu vou fazendo as coisas, eu vou ouvindo e tal. Então, assim, as pessoas estão sedentas de pão, né? Outro dia, porque as pessoas sempre vêm no meu particular para falar não sei o quê. Aí, outro dia, a Carla lançou o lance, o desafio do... E aí o Tiago veio e falou. Aí a pessoa foi, olha, teve um moço que falou lá, não sei o quê, que moço? Porque, assim, geralmente, muito a Carla, o Renato não estava falando, e o Tiago também não estava. E aí ela falou assim, um moço barbudo, que tinha um negócio verde, assim, não sei o quê. É o verde, é o Tiago. Aí eu falei, ele falou também o que ele deu, né, o testemunho. Aí ela falou assim, eu tive tanta vontade de falar, mas eu fiquei com vergonha. Aí, olha só, olha que interessante, né? Porque, assim, quando vê mais gente falando... Então, assim, eu falei, é assim mesmo. Primeiro a gente fica com vergonha, depois a gente vai vendo que a gente é abençoado e a gente tem vontade de abençoar o outro. Porque eu também não queria... A Cíntia é prova disso. A Cíntia sempre me pegou, né, por conta disso. E eu também não queria. Eu fiz um negócio que me ajudou muito. Eu tenho no Zap um grupo que é Eu e Deus. Aí coloquei lá. Aí os meus vídeos, eu primeiro coloco lá. E eu achei interessante que eu coloquei lá para eu fazer despreocupado, né? E aí eu pensei, se não ficar bom, eu faço outro. Né? Menina, eu não preciso fazer outro, eu jogo lá do jeito que ficou. E assim, está sendo muito legal. Primeiro, que eu estou tendo numa pastinha todos os meus testemunhos. Então, se eu quiser botar aquilo no livro, alguma coisa assim, eu vou poder botar. Então, é legal, porque isso também faz parte da sua história, né? E aí eu percebi isso, falei, uau, eu vou bem colocar. Aí eu tenho lá. Então, assim, aí eu tenho falado isso para as pessoas, ver se isso te ajuda, né? Ver se isso te auxilia, né? Porque às vezes, como a Carla falou, eu estou preocupada que eu estou assim, que eu estou assado, se vai sair bom, se não vai sair bom. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu grupo, e aí qualquer coisa eu conserto. Mas que nada, gastei menos tempo do que eu gastava quando eu fazia no direto, gastei menos tempo, gasto menos tempo, né? Assim, porque eu não fico preocupada. E pronto, e fica do jeito que saiu, coloco assim mesmo, e aí eu vejo quantas pessoas têm sido alimentadas. O quanto elas dizem para mim assim, eu vejo todos os vídeos, né? E a dona Cecília diz que ama ouvir a gente. Estava com saudade da Cíntia, né? Outro dia a Cíntia postou lá, não sei o que, ela falando comigo. A Cíntia, eu estava com saudade dela, tão bonitinha, falando, não sei o que. Ela tem 80 anos de idade.
Então, assim, ela curte, né? Ela fala, adoro ver vocês falando, né? Aí ela fala do Tiago, ela conhece até a Carla, que nunca viu a Carla, né? Ela já sabe o nome da Carla, que a Carla está sempre falando. Aquela Carla gosta de ouvir as palavras dela, sabe? Então, assim, ela fala de todo mundo, ela ouve, gente. E ela ouve, faz alguns filhos ouvirem também. Então, assim, se a gente não fizer isso, as pessoas estão fazendo, tem tanta coisa nojenta passando por aí, tem tanta coisa boba passando por aí que não ajuda o outro a crescer. Então, acho que a gente precisa, né, sair realmente da nossa zona de conforto e fazer esse trabalho. Mais alguém quer falar? Quer, amor? Ô, Rose, você fala por ele e por você, pelos dois. Ele disse amor, mas um desafio, amor, um desafio. Eu? Não, ele não falou isso, não, eu que estou falando. Um desafio. Um desafio com Deus, assim. O que você acha? Esse ano. Desafio. Alguma coisa que foi difícil, assim, para você, com Deus, esse ano, assim. Vou pensar. Aí ele vai pensar. Então, tá. Então, deixa ele pensar. Andréia? Andréia? André não tem, não. Ah, não tá aí. Tá bem, então. Então tá, eu acho que é legal, a gente pode também, né, fazer alguns videozinhos lá e colocar esse ano. Eu vou fazer, né? E aí vocês falaram em vitórias e desafio, né? A gente pode falar das vitórias que a gente teve e do desafio. Porque, assim, muita gente está vivendo o desafio, né? Tem muita gente. E às vezes a gente ouve a gente falando e aí nem sabe que a gente tem o desafio, né? Nem sabe que a gente também tem dificuldade, né? E eu acho tão legal essa coisa da gente passar também a nossa humanidade, né? E saber de que a gente... Uma vez a minha mãe disse para mim assim, todo mundo gosta das suas histórias, todo mundo gosta que você chegou não sei aonde, não sei o quê, mas eles não sabem o que é que você passou. E aquilo ficou gravado na minha mente, né? Porque da mesma forma que a gente tem as vitórias, a gente também tem os desafios, porque a gente precisa, para crescer dói, né? Crescer dói. Então, a gente precisa saber de que existem momentos em que você olha assim e fala, cara, eu não vou dar conta desse troço, né? E a gente precisa, graças a Deus, a gente tem ele, e aí ele diz, pode continuar andando, continue a nadar. Gente, obrigada. Eu achei hoje muito estranho, tá? Eu sozinha aqui e o Márcio, né? A Carol entrou um pouquinho, mas ela está fazendo algumas coisas. Mas, assim, Deus abençoou, né? Deus fez a comunhão da mesma forma. Eu amo todos vocês. Eu estou muito grata por esse ano, por tudo que nos aconteceu esse ano, que me aconteceu esse ano. E a gente está fechando o ano mais unidos, mais consistente, né? E que a nossa união possa eu vou falar também lá no grupo lá, sobre um encontro que eu tive com um pastor que teve lá na clínica, muito interessante. Ele falou para mim que as igrejas não iam me aceitar, mas ele falou, mas eu quero que você vá lá na minha igreja falar essas coisas. Eu falei, você tem certeza? Aí ele falou, tem. Aí ele falou assim, você sabe que vai causar um rebuliço, né? Aí eu falei, é você que tem que saber. Aí ele falou, mas eu quero esse rebuliço até para mim. Então, eu achei muito interessante. E, enfim, que a gente possa estar encontrando, né, com os nossos irmãos e que estão nessa busca, que estão querendo isso, que é a gente mesmo que tem que dar conta desse negócio aqui.
Porque ele já deu conta. Fala, amor. No nosso grupo, né, do Clube do Livro, a gente vai fazer, tipo, amigo profético secreto. Que, tipo assim, cada um pensa, tipo, não sei, ela tem um aplicativo lá que sorteia os nomes, né? E daí cada um fala uma profecia um para o outro. Que legal! Então, tipo, gente, são profecias um para o outro. Top, ó. Eu achei bem legal. Sim. Não sei como que faz isso. Como é que é? Eu não sei como faz isso, porque tem um aplicativo lá que sorteia os nomes. Ai, que legal! Então, a gente podia lançar isso, né? Ia ser legal a gente fizesse, que daí a gente pede para o Espírito Santo. O que você tem para falar? Desde igual você falou, Rose, que você começou a falar sobre isso. O que eu posso levar para tal pessoa? É tipo, tem coisa mais gostosa que receber, né? A palavra do Espírito Santo para a gente. Sim. Eu lembro quando a gente se casou, né? E daí na igreja, né? Quando a gente foi na igreja, né? A gente não foi para casar na igreja, né? Mas a gente foi lá, a gente falou assim, vamos lá, deu vontade, a gente foi lá, né? E daí começaram a conversar, daí descobriu que a gente tinha casado, né? No civil. E daí só assim, deixa a gente orar para vocês e tal, né? E daí foi a primeira vez que eu escutei Deus falando através da boca de outra pessoa para mim, né? Tipo, ai, filhinha, daí, quando ele falou assim, eu sei que você esperou muito tempo por isso. E daí, eu não sei se o pastor estava falando isso, acreditando que era o casamento, mas eu pensei, nossa, tem um tempo que eu esperei ele falar comigo. E daí, a minha emoção, ele está falando comigo. Que legal! Sabe, eu acho que a gente tem isso, sabe? A vontade que... Quantas vezes eu desejei isso, né? E eu não sabia que era tão simples. Que qualquer cristão consegue fazer isso. E a gente acredita que não pode. Foi horrível. E eu esperei quantos anos? Estava com, sei lá, 30, lá vai... sei lá quantos anos para esperar isso, que eu sempre esperei dele falar comigo direto, assim, da boca de alguém, sabe? Legal, né? Então, E outra coisa, agora ela falando disso, eu estou treinando a questão de sentir o Espírito Santo. Sentir mesmo. Não falar, não, você está aqui, a gente sabe que ele está. Mas como que você sente em você? Fisicamente. Tem maneiras de sentir e a gente consegue. Eu estou treinando, né? Eu já senti, mas eu não sabia. Eu vim descobrir isso na escola do profético, que eu já tinha passado por isso. E não sabia. E não sabia fisicamente. Então, às vezes, muitos de vocês ou de alguém que vai assistir aqui já passou, mas não sabe. Sim, e dá uma aula para gente. Vamos na próxima, né? Não podia falar sobre isso. Nossa, porque é chocante isso que algumas igrejas fazem com a presença do Espírito Santo. Uma amiga nossa, ela falou que quando ela começou a sentir o fogo queimar, sabe o que falaram para ela? Que era demônio. Ela queria repreender isso, ela fez de tudo para tirar isso dela. E lá na escola que ela percebeu que aquilo era o Espírito Santo. E ela falou assim, como a igreja, eu entendi, ela era católica, né? Como não sabia nada disso, eu não acredito que seja só católica, tem muitas outras que também não sabem, né? E, inclusive, assim, como igual ficar bêbado, né? Igual o Reinhardt falou, né? Que ele falou embriagado com o Espírito Santo, outros que gritam, outros que não sei o quê, porque tem coisas, outros que saem correndo, outros, são movimentos que o Espírito Santo precisa fazer com a gente, entende? Ele deseja e a gente bloqueia isso. E bloqueia, isso que eu ia falar. Eu sou uma que eu bloqueio. Eu corto, assim, porque é um negócio tão forte que é como eu sou muito racional, né? Então às vezes, óbvio, né? Às vezes eu estou sozinha, na maioria das vezes, né? E aí quando eu começo, aí eu pego e bloqueio, sabe? Porque assim, né? Eu trago, aí eu corto o negócio, sabe? Mas é verdade, a gente sente sim, é um fogo, sabe? É um negócio que vem, que você, né? E você vê muito isso na Ana Berriel, acho que é Berriel o nome dela.
Você vê muito isso nela, sabe? Que ela vem mesmo, ela é um negócio muito forte. É O muito livro, forte. Rose, um livro bem legal que eu comecei a ler é Bom Dia Espírito Santo. Tá me explodindo a mente, aquilo é muito bom. Eu li no Rio de Janeiro. Isso é muito legal. Eu li no Rio de Janeiro, Bom Dia Espírito Santo, isso mesmo. Aí, na época que eu li, eu entendia, mas estava muito ainda, né? E aí, eu podia até ler esse livro de novo, né? E aí, eu nem sei se eu tenho ele aqui, mas aí eu estava lendo aquilo, né? Porque assim, ele conversa, né, com o Espírito Santo, não sei o quê, ele faz toda essa... Aí eu virei para minha irmã e falei assim, mana, sabia que você é Jesus? Aí ela, é? A Vânia, né? A Vânia que é sacana, ela falou assim, é? Eu sou Jesus. Agora eu sou Jesus. Aí fez assim. Aí eu falei, olha, ele está dando bom dia ao Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Aí ela falou assim, tá. Aí ela falou assim, faz o seguinte, Jesus vai lá dar comida para o meu marido. Jesus vai ali, vai dar o jantar para o meu marido. Aí depois eu falei para ela, mana, você entendeu? Entendeu, mana, a profundidade desse negócio? Eu, com esse livro Bom Dia Espírito Santo, fiquei 2 dias no Rio, né? Aí ela pegou e falou assim, entendi, profundo, muito profundo. É tão profundo que eu não consegui chegar. A Vânia, né? Mas eu fiquei 2 dias com esse livro. Você está lendo ele? Ele é bem interessante, ele é muito... E ali ele explica as formas físicas que acontece quando o Espírito Santo está sobre você, tu sente a presença no Sim. Legal, né? Eu vou ler de novo, cachorro. Uma paciente minha falou que às vezes ela sente formigar a boca, daí que eu identifiquei os arrepios. E lá na escola do profético, já vou contar tudo, já estou contando, né? E daí eu senti essa cabeça assim, queimando, assim, tipo, parecia que estava pegando fogo. Eu falei, nossa, parece que eu sou um fósforo, entendi? Era muito forte. Eu nunca tinha sentido um negócio, nem sabia o que era. E depois eu contei para as meninas, elas falaram que realmente uma delas falou assim, é bem isso que eu sinto e tal. Deu, nossa, a gente não faz a menor ideia, é bem diferente. Aquele arrepio, né, que eu estava em Jerusalém. Uma vez em Jerusalém, eu e o Thiago, a gente passando por uma ponte, né? Eu arrepiei tudo, eu falei, nossa, eu arrepiei tudo, falando para ele, eu também, eu acabei de passar aqui também. Daí, assim, daí que ele começou a acreditar que tem coisas físicas mesmo que acontecem com a gente, né? Com essa parte espiritual. Sim. Acontece essas coisas. E a gente tem que, né, não pode bloquear, tem que deixar a coisa acontecer. Render-se, né? Ele tem que render. Essa maturidade, né, de saber que essas manifestações são coisas que é real, acontece mesmo. E é uma parte de confiar nele também, né? Porque não... Sim. Mas boa noite. Que legal, gente, Tudo de bom para vocês. Boa noite. Agora ele vai jantar. Vai, Jean. Beijo, tudo bom. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.